Foi suspenso no Supremo Tribunal Federal o julgamento sobre a isenção de IPI e redução de 60% na base de cálculo do ICMS sobre defensivos agrícolas. A análise do tema será feita futuramente de forma presencial no plenário da Corte, onde os ministros vão reiniciar os seus votos. Para entender melhor esse tema, o nosso repórter Márcio Fontinelli conversou com um especialista em direito tributário e agronegócio. Vamos acompanhar. E a discussão gira em torno justamente da essencialidade. O PSOL, que entrou com essa ação no STF, afirma que os defensivos agrícolas podem agredir a natureza, portanto, não deve fazer parte desse benefício tributário. E para a gente entender um pouquinho mais como é que tudo isso funciona, a gente vai conversar agora com Ralph Melles, que é especialista em agronegócio. Ralph, obrigado pela sua participação. E o primeiro ponto que eu queria entender é justamente isso. Quando que uma situação de desconto tributário, um benefício tributário é aplicável em determinadas ações no agronegócio e principalmente em relação aos defensivos? Olá, Márcio, é um prazer falar contigo, com a sua audiência. Exatamente, o que chama a atenção, né, esse julgamento está agora no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça fez um destaque para ser julgado agora no plenário virtual, mas é uma ação de 2016 contra um benefício que vige desde 1997, que é a redução de base de cálculo dos defensivos agrícolas que estão ali listados na cláusula primeira do convênio 100 de 97. E também o critério de essencialidade e seletividade no caso do IPI. Então, o critério, na verdade, ele já está posto há bastante tempo, né? Inclusive, as tabelas de IPI vêm reiteradas com alíquota zero para produtos que são essenciais para a vida, né? Essenciais para a segurança alimentar, essenciais para garantir a alimentação da população brasileira e mundial. Então, é uma ação de 2016 que trouxe aí de volta a discussão, principalmente na esteira também da Emenda Constitucional 132, mais conhecida como reforma tributária, que agora trouxe o chamado imposto do pecado. Então, as coisas no Brasil não acontecem por acaso, Márcio. Ralph, nesse caso, como é que fica o entendimento em relação à ação do governo, já que essa ação está sendo questionada no STF? O governo tem o direito de ter essa classificação ou ele precisa seguir alguns critérios para conseguir aplicar essa questão dos defensivos, esse benefício em relação à tributação nos defensivos agrícolas? Pois é, Márcio, se você analisar como vai ser o imposto, chamado imposto do pecado, imposto seletivo, causa um pouco mais de preocupação, porque é muito aberto aquilo que causa dano à saúde. Há uma controvérsia muito grande se o defensivo de fato causaria, né? Ninguém usaria de sã consciência um produto no alimento com o viés sádico de causar mal à saúde dos seus clientes. Mas no caso atual, é uma questão que está muito objetiva. Se você pegar o convênio 100, ele trata diretamente todos os estados dando um benefício fiscal sobre determinado produto, sendo ele, claro, nocivo não é, mas mesmo que o fosse, não é essa a questão que está em jogo, porque não é o ICMS, um imposto, ele está pautado pela seletividade e essencialidade, mas nesse caso o benefício é estendido a vários outros produtos. No caso do IPI, que é o governo que faz a tabela, então ele tem essa discricionariedade, aí é uma discussão mais ampla do que seria essa essencialidade. Então, assim, a ação, inclusive, curiosamente, a Advocacia Geral da União, ela é favorável pela constitucionalidade, diferentemente da PGR. Então, o governo, nesse caso, ele fica, de certa forma, amarrado com a própria legislação que direciona o que é o caráter de essencialidade para fins de IPI. Ralph, essa ação pode ser questionada posteriormente, ou seja, caso o STF julgue inconstitucional e não permita, o governo pode recorrer a isso ou fica uma situação transitada em julgado e, nesse caso, se torna uma referência, uma jurisprudência para outros tribunais e aí o governo ficaria com as mãos atadas? Olha, mas como a gente está na instância superior, né, esse é um problema sério no Brasil, porque você vê, é uma ação que foi, claro, por ser de constitucionalidade, mas ela foi direcionada por um partido político ao Supremo. O que o Supremo decidir, salvo os recursos próprios do regimento do Supremo, embargos de declaração, embargos, enfim, divergência, se houver, mas se ficar definido no Supremo Tribunal Federal, ele vai ser irrecorrível.
O que pode acontecer nesse caso, como são benefícios fiscais outorgados por todos os estados, no caso do convênio 100 de 97, ou pela própria tabela TIP do governo, com base na lei, não só na cabeça do governo, o que pode acontecer é uma mudança legislativa. Né? Hoje no Brasil o que tem acontecido é isso, o Supremo Tribunal Federal infelizmente tem invadido algumas competências e o Legislativo tem se pontuado, né, se pautado para corrigir, afinal quem legisla no Brasil é o Poder Legislativo. O Supremo Tribunal Federal interpreta a Constituição e verifica se os dispositivos infralegais, como é o caso, se eles se amoldam ou não à Constituição. Se a gente ficar discutindo questões de saúde, se faz bem ou faz mal no âmbito totalmente das ideias, sem pautar pela questão técnica, o Supremo vai sempre poder dizer o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir, como a gente vai viver, e não é assim que está colocado o ordenamento jurídico brasileiro, Márcio. Ralf, muito obrigado pela sua participação no Rural Notícias. Eu que agradeço. Pois é, ainda não há uma data, né, para que o Supremo Tribunal Federal retome o julgamento sobre a isenção de IPI e a redução de 60% na base de cálculo do ICMS sobre defensivos agrícolas.